Bom dia, Devocional 5h30. Bom dia para você que é mulher de Deus. Nós estamos aqui ao vivo, 5h37 da manhã. Obrigada por ter você aí no YouTube. Tenho acompanhado quanto as nossas gravações têm alcançado uma média de 200 mulheres por dia. Obrigada por ter você aí. Sempre curte a nossa gravação aí que você assiste. Que Deus abençoe sua vida. Nós estamos agora com 72 mulheres na nossa sala via Meet. Hoje, devocional de número 507, desde o dia 1 da devocional, lá em maio de 2024, e devocional de número 305/365. Estamos caminhando aí para os últimos 60 dias do ano, e o texto de hoje vai ser Êxodo 33, porque o nosso tema é Encontros com Deus. Você é uma pessoa que já teve encontros com Deus? Qual foi o encontro que você teve com Deus que mais te marcou? Eneida, me lembro quando eu aceitei Jesus, me lembro quando eu fui para um evento tal, aquela noite tal. Você já teve um encontro marcante com Deus? E o texto vai ser Êxodo 33. A sugestão aqui seria Atos 1. Depois você pode fazer a leitura também de Atos 1. Tá? Atos 1 era versículo 8. Vamos para Êxodo 33? Nós iremos começar do versículo 7. Encontra aí Êxodo 33, versículo 7. Moisés costumava armar a tenda fora do acampamento, a certa distância dele. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Eterno se dirigia à tenda do encontro, fora do acampamento. Era assim. Quando Moisés ia para a tenda, todo o povo ficava observando. Os homens ficavam à entrada da sua tenda, olhando para Moisés, até que ele entrasse na tenda do encontro. Assim que ele entrava, a coluna de nuvem descia sobre a entrada da tenda, e o Eterno falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem na entrada da tenda, observava com atenção e se curvava para adorar. Cada homem que estivesse à entrada da sua tenda fazia isso. E o Eterno falava com Moisés face a face, como um vizinho fala com o outro por cima da cerca. Moisés voltava para o acampamento, mas o jovem Josué, seu auxiliar, não deixava a tenda. Moisés disse ao Eterno: Tu me dizes, conduza este povo, mas não me deixas saber quem enviarás comigo. Tu me dizes, conheço você muito bem, e você é especial para mim. Se sou tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos, assim continuarei sendo especial para ti. Não te esqueças de que este é o teu povo, tua responsabilidade. O Eterno respondeu, marca essa frase aí, minha presença irá com você. O Eterno respondeu, minha presença irá com você, e eu me encarregarei da viagem até o fim. Moisés não concordou. Se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso, comigo e com o teu povo? Quero saber, viajarás conosco ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais, eu e teu povo, entre todos os outros povos da terra? O Eterno respondeu a Moisés, está bem, será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem. E você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. Ah, gente, eu vou ler de novo. Marca aí esse versículo. Está bem, será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem. E você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome.
Moisés então disse: Por favor, permita que eu veja a tua glória. O Eterno respondeu: Farei passar minha bondade diante de você. Pronunciarei o nome, o Eterno, bem na sua frente. Tratarei bem os que eu quiser tratar, e serei bom com quem eu quiser ser bom. O Eterno continuou: Mas você não poderá ver o meu rosto. Ninguém pode me ver e continuar vivo. Marca aí esse versículo. Mas você não poderá ver o meu rosto. Ninguém pode me ver e continuar vivo. O Eterno disse: há um lugar aqui do meu lado. Fique em cima dessa rocha. Quando a minha glória passar, porei você na fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu termine de passar. Então, tirarei a mão e você me verá pelas costas, mas não verá o meu rosto. Ah, esse Êxodo 33 é lindo demais. Depois você pode ler a continuação dessa história. Vamos orar? Senhor, obrigada. Obrigada porque, enquanto eu lia esse texto, eu tinha a sensação de que essa devocional, para muitas mulheres aqui, é a tenda do encontro. Obrigada porque o Senhor escolheu essa devocional há mais de 500 dias para ser a tenda do encontro, a restauração da tenda do encontro de tantas mulheres que já não liam mais a Bíblia, que já não iam mais à igreja, que já não tinha fé nem para orar. Obrigada porque essa devocional também representa momentos de encontros com o Senhor. E todos os dias, Pai, nos faz sermos mulheres apaixonadas para encontrar contigo. Enquanto estiver fôlego de vida, enquanto nós estivermos aqui respirando, todos os dias nós queremos ter um encontro verdadeiro contigo. Obrigada por toda a transformação que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada por todos os milagres. Obrigada porque em meio aos processos de desertos, nós reconhecemos que a tua presença nos acompanha. Fala conosco, Senhor, em mais uma devocional. Ministra, Senhor, nas nossas vidas. Usa, Senhor, a pastora Leia, que é a nossa professora da madrugada. A professora que tem nos ensinado como é encontros verdadeiros contigo. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E estamos certas e felizes, porque grandes coisas, coisas grandes e extraordinárias, o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pastora. Bom dia, bonitas. Bom dia, gente linda do YouTube, do ao vivo. Bom dia, bonitas do coração. Ai, gente, já estava aqui chorando. Já estava aqui chorando só com esse texto. A gente nem precisa se encontrar para bater papo desse texto, que ele já é tão maravilhoso, já fala tanto com a gente. Já estamos aí quase terminando o ano, e a minha pergunta para você é: você já encontrou com ele? Esse ano você teve momentos de encontro com Deus? Ele já te encontrou? Porque eu tenho, às vezes, a sensação de que eu fico esperando ele. Mas tem hora também que eu acho que ele fica me esperando. Ah, gente, ele te espera, bonita. Ele espera você chegar, ele espera você falar, ele espera você dizer o que já sabe, ele espera você pedir. Hoje, o tema é Encontros com Deus, o primeiro domingo do mês de novembro, quase terminando aí esse ano, e eu tenho certeza que ele manifestou tantos jeitos para você o encontrar. E hoje no texto fala assim, ó, Apocalipse 22, 2. Vocês estão ouvindo uma musiquinha no fundo ou não? Não? Vou abaixar aqui. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Apocalipse 22, 2, vale a pena você depois ler, para você poder ter o contexto desse texto.
Diz assim: a palavra nos leva a um lugar de encontro com o próprio Deus, o lugar onde ele promete dar frutos novos em cada estação da nossa vida. A experiência com Deus não é uma lembrança do passado, é uma realidade ativa, transformadora, que nos chama para viver um evangelho de poder como aquele descrito no livro de Atos. Hoje, mais do que nunca, precisamos de uma igreja que ande em autoridade e manifeste a presença de Deus. O evangelho não é um sistema teórico ou uma tradição religiosa e vazia. É a força de Deus para a salvação, um convite para viver em comunhão com o Espírito Santo, experimentando o sobrenatural no seu dia a dia. O chamado de Deus não é para um cristianismo de aparência, mas para uma vida que manifeste a realidade do céu até aí, na sua casa. A igreja primitiva não pregava apenas com palavras. Cada pregação era acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas. Paulo nos lembra de que o evangelho não consiste apenas em linguagem persuasiva, mas na demonstração do poder de Deus. Esse é o evangelho, bonita, ao qual precisamos retornar. Uma mensagem que não apenas ensina, mas também liberta e libera cura, restaura e nos dá liberdade. Deus quer nos encher com o seu Espírito Santo, capacitando-nos a viver de acordo com o seu propósito. Saúde, para mim, bonita, e para você também. Capacitando-nos a viver de acordo com o seu propósito, o propósito de Deus em nossa vida. E não de acordo com as limitações de um mundo natural, limitado, que eu e você, às vezes, ficamos presas. O nosso encontro com Deus não é apenas para o nosso bem-estar, mas para sermos canais de transformação. Assim como João Batista clamou e como os apóstolos viveram, devemos buscar um reavivamento, onde o evangelho seja vivido em plenitude e poder. Deus deseja que sejamos transformadores, tá? Ajeita essa palavra aí. Transformadores do mundo. Pessoas que, pela presença divina, mudam a atmosfera, desatam novas realidades. Decide hoje, para você e para mim, para sua casa, para a cidade, para o Brasil, abandonar toda aparência vazia que você possa estar carregando. E entre na vida de abundância em Cristo, que só Ele oferece, tornando-se uma testemunha viva da sua glória. E, por fim, nessa manhã do primeiro domingo de novembro, encontre-se com o Eterno. Amém, bonitas? Bonitas, bora aqui parar no Êxodo. O Êxodo 33, de um homem comum, como eu e você, um homem que estava ali tendo uma missão que ele não pediu para ter, ele estava lá guiando o povo, que Deus chama de povo dele, mas que algumas vezes ele lembrava a Deus: ô Deus, espera aí, deixa eu te lembrar aqui, o povo é teu, tá? O Senhor tem que saber que esse povo aqui tem dono, ele é teu. Às vezes eu preciso lembrar que as crianças das quais eu lidero é dele, não minha. Que eu tenho que me lembrar que o discipulado do qual ele me deu não é meu, é dele. Que a família que eu vivo é dele, não é minha. Que a vida que eu tenho é dele, não é minha. Que o dinheiro que eu tenho na mão não é meu, é dele. Então, nessa manhã, ele está dizendo para nós que ele tem uma assinatura de relacionamento a ponto da gente poder fazer como Moisés fez, lembrar a ele quem ele é. Deus, se lembra que o Senhor é bom? O Senhor está lembrando que o Senhor me trouxe uma promessa? O Senhor está lembrando que o Senhor me cura? Ó Deus, o Senhor é o Deus Rafa. O Senhor está lembrando? E deixa eu te falar uma questão bem teológica. Não, Deus não se esquece de absolutamente nada, mas eu tenho a impressão de que ele gosta quando a gente acessa a vida dele, o coração dele, o ouvido dele para lembrar quem ele é. Sabe por quê? Você só pode lembrar quem Deus é se você o conhece. Você sabe quem ele é? Todas as vezes que a gente tem um lugar de encontro, um momento de encontro, algumas coisas acontecem dentro de nós.
E aí eu estou aqui lendo o primeiro trecho que a Eneida leu, de Êxodo 33, a partir do versículo 7, e aqui fala, na minha tradução, que Moisés costumava pegar a tenda. Como assim? Costumava. Era parte da rotina dele. Acordar cedinho, pegar a tenda e amarrar. Uma tenda que ele deu o nome de tenda do encontro. Ele costumava. Aí, bonita, eu quero te falar que eu e você, a gente tem agora um hábito, um costume de nos encontrarmos aqui para poder ouvir o que ele tem a dizer. Assim como Moisés pegava a barraca dele, a tenda dele e armava, ele se acostumou de ficar lá, ele ia sempre, entrou na rotina dele, entrou no fluxo dele, entrou dentro da agenda de Moisés encontrar com Deus no lugar especial, e ele armava a tenda. Aí eu quero te perguntar, você arma a sua tenda? Eu fico pensando assim, como que é esse movimento de Moisés? Ele pegava a tenda e ele começava a armar. Sabe a sensação que eu tenho quando ele começava a armar? Ele cantarolava uma canção. Ele ficava no tananã. Às vezes eu não sei a letra das músicas, sabe? Deixa eu te contar essa. Eu não sei as letras das músicas, mas o meu louvor, ele é de tananã, nananã, do tipo. Tananã, nananã, tananã. Assim, e lá vou eu. Eu acho que Moisés, ele ficava muitas vezes entre a letra e o tananã, louvando, trazendo ali a atmosfera da canção que Israel, que é uma nação muito musical, trazia para ele, para o coração dele. Israel é o povo de adoração com música forte. Quando você ouve uma música de Israel, eu não sei você, mas me estremece por dentro. Seja uma canção mais de avivamento, de adoração, de alegria, ou seja uma canção de reflexão. A música de Israel é uma música que arrebata. E ali estava Moisés armando a tenda e cantarolando. Aí eu quero te contar assim, ó. Quando você vai para o seu lugar da tenda, para o seu lugar de encontro, para a tenda do encontro, como é que você ouve? Como é que você identifica aquele lugar de forma musical? Você tem uma canção? Já faz tempo que a gente tem falado que é importante a gente ter uma trilha sonora para as nossas estações, né? A gente tem falado isso, a gente tem aprendido, e eu aprendi isso com a Bispa Dirce, que ter uma canção que possa remeter o seu espírito a uma lembrança do que Deus fez é tão especial. Você talvez tenha aí uma música que embalou o seu primeiro encontro com o seu marido, que embalou o seu casamento. Eu tenho uma canção que eu me lembro de algumas crianças cantando no meu casamento na hora que eu estava lá no altar. E até hoje eu me remeto, quando eu ouço essa canção, eu me remeto ao altar no dia do meu casamento. Você tem uma música que marcou a tua vida? Eu tenho também uma canção quando a Sofia nasceu. A equipe médica em Maceió colocou uma música e eles faziam as coisas ouvindo a canção. Qual é a canção que arrebata o seu coração quando você encontra com Deus? Eu estou aqui ouvindo uma canção que daqui a pouco eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp para você poder saber o que arrebata meu coração na tenda do encontro. Aí eu fiquei imaginando Moisés armando a tenda. Ô, gente, armar uma tenda exige esforço. Estar aqui nessa devocional diariamente exige de mim, de você, da Eneida, de todo o nosso grupo, um esforço. É um lugar em que você tem que ter um esforço físico. Moisés começou a armar a tenda do encontro e sim, tinha esforço físico ali empenhado, engajado. Não é um lugar em que ele simplesmente ia, sentava e ficava. Não, ele tinha que armar a tenda. E quando ele armava a tenda, tinha um endereço. Ai, que legal. Na minha tradução fala assim, ele armava para si uma tenda e fora, bem longe do arraial. Ele ia para longe do barulho, ele ia longe dos sons que podiam distraí-lo. Ele tinha o lugar onde ele tinha o endereço com Deus. Qual é o seu lugar do silêncio? Em que só a voz do nosso espírito traz sobre você a comunicação da presença. Qual é o seu lugar? E a propósito, bonita, você já separou na sua casa um lugar em que você possa dizer que é o seu lugar do encontro? Na nossa primeira jornada juntas,
lá no início, no final do ano passado, nós tínhamos, em uma das datas, em um dos dias da nossa jornada, um lugar, uma tarefa que eu quero reviver com você. Nós tínhamos uma tarefa de escolher uma parte da casa em que a gente separaria para encontrar com Deus. É o nosso lugar do encontro, é a nossa tenda do encontro. Hoje eu mudei o endereço da tenda do meu encontro. Agora eu tenho me encontrado com Deus no espaço do meu trabalho. E você? Onde é o seu lugar? Ai, pastor, eu pego a Bíblia e venho para a sala. Sento aqui na mesa, porque está todo mundo dormindo, aí aqui eu estou tranquila. Mas se o seu filho precisar do endereço da sua tenda do encontro, ele vai correr para onde? Para o meio da sala? Com TV ligada, com gente passando? Eu quero lhe sugerir de você fazer como Moisés nessa manhã. Você ter o seu lugar de movimento, engajamento, em que você tenha a tenda do encontro. Essa tenda ela é armada, ela precisa do seu esforço. Aí diz assim, ó, que todo o povo, todo aquele que buscava o Senhor, saía à tenda do encontro. Então, gente, se todo mundo... Olha o que esse texto fala que eu nunca tinha percebido antes. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro. Então, estava pronto ali para qualquer um. Eu acho que a pessoa armava a tenda e daqui a pouco acabava ali aquele momento devocional dela, ela desarmava e colocava no lugar específico para que, se alguém quisesse usar para poder encontrar, poderia. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode ser a armadora da tenda do encontro na sua casa e deixar todas as parafernálias postas ali para quem quiser usar a presença. Separe um lugar bonito na sua casa, uma cadeira, um tapete, um sofá, um cantinho no seu quarto, um lugar na sala, um cantinho que você possa estar ali adorando a Deus e que toda a família reconheça que quando você vai para ali, para aquele lugar, você está ali ocupada com a presença. Aí diz assim, que toda pessoa que queria buscar a presença, ela podia sair para a tenda do encontro. Aí diz também assim, e era fora do arraial, não era dentro, não. Não era naquele lugar em que todo mundo estava ali passando, era um lugar onde as pessoas tinham uma privacidade. Ô, gente, você precisa de privacidade quando você está com Deus, porque é uma hora que ele arrebata o seu coração com o entendimento de que você não pediu perdão daquele pecado que você estava cometendo, daquela atitude que você precisa se arrepender, de uma palavra que você falou para alguém poderia ter sido de outra forma, de um desejo que você pode dobrar sua dura cerviz. Nesse lugar, precisa de privacidade, porque você não tem filtro. Aí eu fiquei pensando aqui, gente, que quando Moisés saía para a tenda, olha que coisa mais maravilhosa. Todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos. Todo mundo queria ver o que ia acontecer quando Moisés entrava na tenda. De vez em quando eu tenho a impressão que o seu filho fala assim, mãe, foi na devocional hoje? Você está bem? Quando eu não estou muito bem? E eu falo assim, filha, eu não fui não. Ela, mãe, não para de ir, não. Olha aí, ela quer que eu esteja na presença, porque ela sabe que aqui é o meu lugar de força, é o meu lugar de adoração, é o meu lugar de lágrima, é o meu lugar de riso, é o meu lugar do encontro. E o seu, onde é? Pastor, eu tenho vários lugares do encontro. Eu descobri isso. Eu tenho o lugar do encontro que é no meu quarto, eu tenho o lugar do meu encontro que é aqui na devocional. Pastora, lá na minha igreja, eu sento sempre no mesmo lugar. E nesse lugar é o meu lugar do encontro no ajuntamento. Eu sempre quero sentar do lado esquerdo na quarta fileira, na 10ª fileira. Ah, eu gosto de sentar lá atrás, eu gosto de sentar lá na frente. Quando Deus passa a revista na tropa, ele me encontra lá, porque está lá. Eu estou lá no lugar certinho de sempre. Ou talvez você seja como eu, você não é ligado em lugar. Qualquer lugar é bom. Seja na frente, seja atrás, seja perto, seja longe, seja na ponta, seja na outra, seja no meio. Talvez você não tenha seu lugar cativo, mas ele te encontra. Aí eu quero te falar algumas coisas sobre isso. Quando você sai para a tenda do encontro, as pessoas esperam te ver o que Deus está fazendo com você. Bonita, não tem como você vir para essa devocional e não ser transformada. Não por nós, não por esse livro que a gente segue todo dia. Não é por causa de um livro que a gente está terminando de ler todos os dias, não é sobre isso.
é sobre ele. Ele se manifesta. E se você está com o seu coração aberto, se você está aí desejosa de armar sua tenda do encontro, ele vem. Não tem como ele não vir. E todas as pessoas viam Moisés recebendo a visitação de uma nuvem que cobria aquele ambiente. Até o ponto, gente, no final desse texto fala que as pessoas daquele arraial, quando Moisés saía, ele tinha o rosto resplandecendo, tinha uma marca da presença. Aí eu quero te compartilhar algumas coisas que o lugar do encontro é para mim. O lugar do encontro com Deus é para mim um lugar de silêncio. Para mim, uma pessoa barulhenta, agitada, movimentada, a presença é para mim o lugar do silêncio, é o lugar de calar as vozes. Eu aprendi com o Bispo JB que a gente tem muitas vozes em torno de nós. Mas quando a gente está na presença, a gente precisa calar as vozes. Então, nessa manhã bonita, cale as vozes. Deixa o silêncio da presença chegar. O bispo também tem nos ensinado que na presença, na hora que você está no seu momento de intimidade, de joelho, sentada, deitada, não sei como que você vai fazer, como que você costuma fazer, mas muitas vezes é hora de você não falar nada. É só você esperar a chegada da presença. Para mim, o lugar do encontro é o lugar do silêncio. Eu preciso aquietar minha alma, meus pensamentos, as preocupações. Às vezes eu não coloco nem canção, deixo quietinho, fico lá sentada, às vezes no chão. Eu contei para vocês, quem está com a gente desde o ano passado, que o ano passado eu tive um tempo de extrema visitação da tristeza. E foi num lugar de encontro com Deus, jogada no chão, num tapete, no inverno, forrei um tapete, um lençol no chão e fui chorar. E ali meu marido e minha filha me vendo naquele lugar que eu não tinha explicação, gente. Não tinha lugar de tristeza na casa, não estava nenhuma situação específica, mas o meu coração estava em plena tristeza. E naquele momento ali, quietinha, e depois sentindo a presença do meu marido e minha filha ali comigo, eu entendi que Deus estava no meio do silêncio da gente. A presença vai atrair o coração do seu marido. Não se preocupe se ele vai ou não à igreja, se ele é ou não comprometido com a palavra. A sua adoração vai constranger a casa. Você tem clareza do que eu estou falando, porque certamente Deus já fez com que você visse a presença dele arrebatar pessoas perto de você. Então, para de ficar falando, de ficar chamando, para de ficar sendo chata, crente chata, porque pode isso, não pode aquilo, porque você faz isso, faz aquilo. Só faça. Deixa que a presença arrebate. Gente, eu estou falando aqui de um texto de Êxodo 33, em que Moisés não ficava gritando no microfone: atenção, pessoal aí do arraial. Agora se preparem, porque a presença vai se manifestar. Eu estou aqui buscando a presença. Não, ele é quietinho. E lá dentro do silêncio da presença, todo o povo via a glória do Senhor descendo. Então, para de falar, de chamar, de reclamar. Muda a sua estratégia. Comece você a buscar. Sabe como eu encontrei a Deus pela primeira vez de forma profunda? Meu casamento estava em extrema crise e eu tinha uma amiga que eu fui chorar as pitangas com ela e falar o meu plano. Meu plano era me mudar, e eu não tinha Sofia ainda, e eu queria dar um fim no meu casamento. E ela falou assim: amiga, dá uma chance para Deus, porque agora, até agora, você só falou o que você quer. Deixa Deus falar algo com você a respeito do seu casamento. Faz o seguinte, vai para casa, ora, sozinha, de joelho, andando, cantando, do jeito que você faz, e para ouvir. Aí ela começou a contar para mim como que ela faz para ouvir. Ela falou assim: amiga, eu sento na cama, perna de índio, sabe perna de índio, que você dobra assim? E eu fico ali quieta, até que ele vem e me fala, e me arrebata, e eu ouço. E eu falava assim para ela: mas eu nunca ouvi Deus, Gláucia. Eu não sei quem ele é, eu não sei como que ele faz, como é a voz dele. E ela: então cala a boca. Cala a boca e deixa ele falar. E assim eu fiz, e eu quero dar essa chave para você. Talvez você esteja no momento do casamento, da saúde, das finanças,
em que você sabe muito bem o que a sua voz está dizendo, mas você não sabe o que a voz de Deus está falando. Então, nessa manhã de encontro com Ele, cale as vozes, cale suas opiniões, suas razões, a sua justiça própria, cala tudo. Cala a boca, bonita. Cala a boca de dentro, de fora, do pensamento, das ações e deixa ele falar. Esse lugar do silêncio é o lugar onde muitas vezes eu me calo e é um exercício extremamente difícil para mim, para o meu temperamento, para a minha personalidade. E naquele momento que eu me calo, ele vem. Aí, nesse lugar que ele vem, eu começo a chorar. Eu não sei você, bonita, mas quando eu estou, em alguns momentos, de jejum, de busca e de intencionalidade na presença, eu não consigo segurar a lágrima. Eu nem quero segurar. Eu quero chorar mesmo. Dizer para ele que eu estou ali para poder dizer que eu quero é ele. Eu não quero ficar preocupado se eu estou chorando feio, bonito, se eu estou assim, assado. Eu quero pôr para fora o que está dentro. E eu descobri no texto daquela mulher do vaso de alabastro, que a lágrima é uma ferramenta, uma moeda preciosíssima que se mistura ao momento da sua adoração. Então, não fica com vergonha de chorar na presença, não. Chore. E naquele momento que eu estou na presença, gente, é instantâneo. Quando eu sinto que ele chegou, eu começo a chorar. Mas não é um choro de tristeza, não é um choro de alegria, é um choro de adoração. Não dá para discernir. Eu não consigo te falar, pastor, você chora pelo quê? Você chora porque está preocupado? Não. Naquele momento é só um choro de adoração. E eu chamo isso de oração líquida. É o momento que eu não tenho palavras, que eu não tenho pensamentos, mas eu só tenho lágrimas. E no lugar do encontro cabe a sua oração líquida. Outra coisa que eu encontro nesse momento da presença, quando eu estou no meio do encontro, é que eu tenho conversas tensas com Deus. Eu digo para ele, não gostei. Como assim que o senhor fez isso? Sem eu saber, como se eu tivesse que saber. Deus, por que você não preparou meu espírito, meu coração? Ah, não, fiquei muito chateada, fiquei, porque aquela hora ele falou isso, ela falou aquilo. Deus, eu fiquei refazendo aquela cena, fazendo de novo dentro de mim, o senhor estava vendo. Senhor, naquele momento só o senhor podia fazer, o senhor não fez, eu não sei o que pensar. Sim, eu tenho conversas tensas. Como Moisés teve para ele, falou assim, peraí, tá lembrado que esse povo aqui é teu? Então, tá lembrado que o Senhor me disse, que me conhece, e que eu encontrei favor com o Senhor? O Senhor tá lembrado? Então, deixa eu te falar, eu quero te lembrar, Deus, que eu não estou feliz, quero te lembrar que eu estou triste hoje, quero te lembrar que a alegria veio pela manhã de quem? Que manhã? Cadê a manhã? O choro dura uma noite, e pela manhã vem a alegria. Qual é a manhã que veio, que já amanheceu e eu não vi? Muitas vezes a minha conversa com Deus, no meu momento de encontro, é assim, dizendo para ele, já amanheceu para o Senhor? Porque para mim não amanheceu ainda não. Estou chorando e disse que de manhã vem a alegria. Cadê o dia que amanheceu? Que horas tem? 8h11. Eu quero, Senhor, ver o dia. E aí, naquele momento que você abre o coração e começa a dizer o que você sente, eu tenho a impressão que Deus ri. Deus fala assim, Leia, tu é divertida, né? Vem cá, senta aqui que eu vou te contar. Por que que você ainda não se alegrou? O dia já nasceu, mas deixa eu te dizer que você não viu o meu relógio ainda. Você está ocupada, filha. Aí ele começa a ministrar no teu espírito que você está ocupada com o erro, com o relógio errado. O relógio de Deus não é igual ao seu. O seu relógio é um relógio, às vezes, apressado, ou às vezes atrasado, ou às vezes adianta, ou às vezes atrasa, e às vezes você sai do alinhamento com o que ele quer. E, gente, finalmente, o lugar da tenda do encontro é um lugar de duas coisas para o meu espírito. Um lugar de segredo e um lugar de publicidade. Um lugar em que só com ele eu falo certas coisas e só com ele eu tenho alguns acordos e que quando esses acordos vêm e são realizados, eu publico. O meu lugar da tenda do encontro é um lugar de segredo e publicidade. É o lugar em que eu digo para ele, Senhor, ninguém mais sabe disso, só o Senhor. Eu estou abrindo meu coração para te falar que só eu e o Senhor sabemos disso e eu vou esperar a sua sinalização. Eu estou esperando uma sinalização para esses dias. Eu pedi para que ele me desse uma manifestação de algo que eu gostaria de fazer. Meu coração está queimando para fazer.
mas eu estou esperando a sinalização dele. Ah, gente, esse lugar de esperar é um negócio muito difícil, não é para qualquer uma, não. É para gente forte. Você tem duas opções na vida: fazer o que você quer e seguir, e fazer até que vai dar certo algumas coisas, ou você toma a decisão de não fazer o que você gostaria antes de saber qual é a opinião de Deus. Ô, gente, ele estica a gente, ele faz um lugar de processo, ele faz a gente mudar no caminho, ele faz a gente rever se aquilo realmente é uma coisa que ele está chamando a gente para fazer. Aí a gente descobre, sabe o que no processo? A gente inventa. A gente nem precisa daquilo, mas a gente inventa. Ah, porque Deus está mandando. Quem mandou? Cadê? Prova. Cadê evidências? Eu quero evidências na palavra, que Ele está me mandando fazer coisas. Eu quero evidências em lugares, em coisas que só eu e Ele, no nosso segredo, a gente estabeleceu. E por fim, e agora é fim de verdade, no lugar da tenda do encontro, eu me lembro quem Ele é, mas Ele também me lembra quem eu sou. Eu não saio enganada quando eu me encontro com ele. Eu não saio enganada de que eu não consigo, de que eu não posso, de que eu sou uma burra, de que eu não mereço. Nunca. A pessoa que pensa que não é merecedora não encontrou ainda com a presença. Pastora do céu, para, que eu estou aqui nessa devocional, eu encontro Deus, sinto a presença de Deus, mas eu não me acho merecedora, então você não encontrou. Sabe por que você não encontrou? Porque quando você o encontra, não é mais sobre você, é sobre ele. Você sabe que não é sobre você merecer ou não, é sobre ele se manifestar. Então, se ele vai responder positivamente os seus segredinhos, não tem nada a ver sobre você ser mais espiritual ou menos espiritual, ser mais assim o assado, é sobre ele. Quando você encontra com ele, você se sente apta a anunciar os feitos maravilhosos que ele faz. Ai, pastora, mas eu sou muito tímida. Deixa eu te falar, lá na Jornada 21, a Lili acabou de deixar, seis e pouquinho da manhã, uma declaração sobre timidez que ela venceu. Sabe o que ela venceu? Não foi a timidez que ela está relatando lá. Ela venceu uma limitação de uma crença que estava aprisionando a vida dela, amordaçando. Sabe o que eu tenho, às vezes, uma impressão? Que querem tapar a nossa boca, amordaçar você, para você não falar. Porque, gente, não tem como você estar na presença e não sair de lá falando. Não tem como você manter o seu padrão limitante, porque não é sobre você, não é sobre os seus traumas, não é sobre a sua limitação, é sobre ele. Quando Moisés sai da tenda, ele sai de lá entendendo quem Deus é, numa conversa que ambos conhecem face a face. Quando você se encontra com Deus, você se encontra com o que ele é em você. Então, tanto importa se você foi abusado, se o seu pai era violento, se o seu pai era ausente, se ele não registrou você, isso pouco importa. Sabe por quê? Porque quando você revisita a sua história doída, você sabe que ele estava lá e tinha uma tenda que ele armou perto de você. Não tem como você ter um lugar do encontro e ser igual. Aquilo que parecia tão difícil começa a ter uma reverberação de diminuído, uma reverberação de que você não vai viver para sempre com aquela pauta. Quero orar com você nessa manhã, fazendo com que você encontre um lugar, defina um lugar na sua casa em que ele possa te encontrar. Segundo, que você ouça a voz dele para que seja inconfundível no meio das vozes. Quando ele fala, você se cala. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Você já foi num lugar de cachoeira e ficou ali quieta, ouvindo o som de muitas águas? Você já ficou na frente do mar? Hoje, toda vez que eu vou para a praia, eu fico pensando assim: meu Deus, como é o som de muitas águas? Como é isso? O som que a tua voz emite. Aí sabe a sensação que eu tenho? É uma voz que não dá para competir. Cada lugar sonoro tem o seu lugar certo, cada lugar tem a sua condição. A voz de Deus quer ecoar dentro de você nessa manhã, te dando a direção do amor. E deixa eu te dizer uma coisa: tem hora que eu entro na presença e eu quero que ele venha, ele me ouça.
Eu quero muito que ele me ouça, que eu tenho muita coisa para falar, muita coisa para compartilhar, mas tem hora que eu tenho a impressão de que ele veio e ficou me esperando. Nessa manhã bonita, ele está aqui. Ele está aí, onde você estiver, seja no movimento, indo para a igreja, seja dentro do carro, seja fazendo o almoço, adiantando o almoço hoje, seja sentadinha onde você está. Hoje, as coisas mudaram para você. A visão não é você se esforçar para encontrá-lo. A visão é, ele já sentou, já esperou você e você ainda não chegou. Então, vamos embora, correr para onde ele está? Bora correr para o lugar do encontro? Feche os seus olhos. Eu quero fazer um exercício com você. Se você, onde estiver, puder fechar os seus olhos, isso vai ser muito especial. Eu queria que você idealizasse, que você visualizasse o lugar aonde ele chega. Qual é o lugar que ele chega? É numa mesa? É num sofá? É num tapete? É na sua cama? Onde é que você para poder sentir a presença? Visualiza isso dentro de você. Ai, pastor, eu amo quando eu sento aqui no quarto da minha filha, no quarto do meu filho, ou aqui no sofá, ou no tapete, ou nessas almofadas. Eu não sei qual é o lugar. Defina o lugar. Agora, visualize que ele está chegando. Como a Bíblia nos diz, a gente não consegue vê-lo, mas a gente consegue senti-lo. E eu tenho, às vezes, a sensação de ouvir os passos da presença. Oh, gente, os passos da presença. São os passos que acalmam a alma, que acalma e conduz o meu espírito, meus pensamentos ao lugar certo. É o lugar da calmaria. É o lugar em que glororre baixou, loroloro malarache. É o lugar em que ele vem com mansidão, às vezes com firmeza, para dizer para o meu espírito que eu não preciso me preocupar, porque ele veio para me abraçar. O som dos passos de Deus vindo, da presença chegando, ela é arrebatadora. E você não tem outras palavras que não seja glorificá-lo. Glória, 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 santo, santo, santo. E você, se nunca foi batizada no Espírito, ou se a sua igreja não entende, ou não fala, ou não é a sua doutrina falar em outras línguas, você começa a buscar dentro de você uma, uma linguagem, e de repente você começa a cantar ou salmodiar. Eu não sei qual é o recurso humano que você tem. Mas dentro do meu espírito eu começo a declarar uma língua que eu não conheço a tradução, e eu começo a dizer glororê baixolorô malaraie, glororê baixolorô malaraie. E vem uma canção de adoração espontânea, e você começa a adorá-lo, engrandecê-lo, e tudo que você sente reduz a nada. Tudo que você sente vira nada diante da presença do Deus que se sentou ao seu lado. Se você está no leito de um hospital, eu quero te dizer que os passos do nosso mestre entrou onde você está e se assentou no seu leito. E ele está hoje trazendo sobre você a resposta que você espera. E a presença dele é tão arrebatadora. Nessa manhã de encontro com Deus, ele está te dizendo que nunca te abandonou, que nunca te deixou, que muitas vezes você não sentiu, mas ele estava ali. E nessa manhã de encontro, ele quer se revelar numa nova faceta, porque às vezes eu tenho a impressão de que Deus nunca esgota a maneira como você vai senti-lo, presenciá-lo. Às vezes como Jeová Jireh, às vezes como Jeová Rafá, o Jeová Nissi, o Jeová Elohim, às vezes o Jeová Pai, provedor, o Jireh que vai estar ali perto de você, e às vezes o Jeová Shalom, aquele que só traz a paz. Nessa manhã, de olhos fechados, nesse primeiro domingo do mês de novembro, nós estamos aqui, Senhor, juntas,
Eu, com todas essas mulheres, declarando que queremos a presença, o encontro. Nós queremos trazer nesse encontro presentes. O lugar do encontro em que eu coloco a minha vida como presente, o meu tempo, meus pensamentos. Senhor, ultimamente eu tenho entregue como presente os meus pensamentos e como isso tem sido libertador para o meu espírito. Entregar pensamentos. E eu tenho, ao entregar ao Senhor, visto que tantos pensamentos o Senhor não quer receber, porque ele não faz parte da minha vida. Mentiras que eu tenho guardado dentro de mim. Nessa manhã, Senhor, nós entregamos os nossos pensamentos e o Senhor tem revelado quais os pensamentos que são reais ao nosso respeito. Obrigado por esse lugar da tenda do encontro, esse lugar do encontro amoroso, o encontro em que a gente se sente amada. Obrigada por essa manhã em que a suavidade da presença, como se fosse uma nuvem de algodão, em que o Senhor nos envolve, nada mais nos alcança, nada mais nos atinge, nada mais nos abala. Uma nuvem em que a gente tem a leveza da presença. A nuvem onde a densidade do algodão nos protege. E nessa manhã, Senhor, recebe as lágrimas de adoração, recebe os novos cânticos, recebe o nosso coração sincero. E quando o Senhor chegar primeiro, quando o Senhor estiver no lugar do encontro e o Senhor estiver me esperando, que eu não me perca na minha agenda, para eu poder não me perder, não perder a hora de te encontrar. Obrigada por essa manhã. Recebe o nosso louvor, nossa adoração, o nosso tempo, pensamento, intenção, nossas emoções. Oh, Deus, recebe as minhas emoções nessa manhã como presente que eu quero te entregar. Hoje eu só quero te dar. Hoje eu só quero te dar, te entregar, te oferecer. Recebe o meu espírito, que às vezes fica tão abatido ou agitado. Nessa manhã, traz a leveza da tua presença, o bálsamo sobre as nossas cabeças. E que tudo que fizermos hoje seja para a honra e glória do teu nome, e não do nosso. Te engrandecemos. Obrigado, porque Moisés nos ensinou o caminho da tenda do encontro, o lugar possível de saber que face a face podemos viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita do YouTube. Hoje é o dia de encontro, hoje é dia de adoração, hoje é dia de ir para a igreja, hoje é dia de você se arrumar, de você se equipar, de você servir, de você fazer com que esse lugar da adoração seja um lugar real para você, palpável. A religião nos enganou dizendo que tinha um jeito, uma forma. Talvez a sua forma ninguém vai fazer igual. Então, deixa eu te contar que muitas vezes na presença eu danço, mas na rua eu não danço. Mas na igreja eu não danço, mas eu danço para ele. Muitas vezes eu me ajoelho como em lugar nenhum. Às vezes eu me assento e só fico me balançando, adorando, levantando as mãos. Às vezes tem um jeito que só você e o Espírito Santo vão entender a linguagem. Crie seu lugar, bonita, de adoração, de amor. E quando você for servir, que seja um lugar de você poder derramar o cuidado, o amor e a leveza da presença. E que Deus abençoe a sua vida hoje, nesse dia de encontro, nesse dia de amor e de adoração, e que o Senhor te acompanhe com o lugar em que Ele possa te esperar para você chegar. Amém? Tchau, bonitas do YouTube, bonitas do ao vivo, eu já estou prontinha. Beijo, YouTube!